vamos seguindo aqui com a nossa pauta, gente, porque o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que o gráfico apresentado pela pasta que supostamente evidenciava a eficácia de um remédio contra a Covid-19 era meramente ilustrativo. A imagem que Pontes divulgou não apresentava dados que comprovassem a afirmação e era semelhante às disponíveis em um serviço de banco de imagens na internet. As afirmações foram feitas após a assessoria do Ministério da Ciência e Tecnologia informar que o gráfico usado no vídeo apresentado no evento de anúncios dos resultados dos ensaios clínicos com a nitazoxanida, exatamente, não faz parte dos dados do estudo e aparece apenas de forma ilustrativa. Marcos Pontes disse também que os cálculos e dados serão apresentados após a publicação do artigo científico internacional e que a urgência dos efeitos de uma pandemia justifica a divulgação da conclusão no evento. Thaís Oyama. Difícil de entender esse raciocínio, né? Mas vamos lá. Digamos, Paulo, que pesquisadores aí ligados ao ministro Marcos Pontes tenham de fato descoberto um medicamento revolucionário que pode combater a Covid-19, né? Seria uma ótima notícia, seria uma grande notícia. Agora, por que o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, resolve divulgar essa grande notícia sem um único número, sem qualquer estudo que a corrobore? E mais do que isso, além de divulgar essa grande notícia, sem um único estudo e sem um único número que corrobore essa tese, ele faz uma apresentação improvisada, mambembe, e por que não ridícula, usando, como você falou, um gráfico que está aí na internet, qualquer estudante pega. É um gráfico ilustrativo ou decorativo. O decorativo é para enfeitar, o ministro não é decorador de ambiente, o ministro é o ministro de ciência, ele está falando de uma doença séria, ele está falando de uma pandemia. Aí ele bota um gráfico ilustrativo, onde já se viu uma coisa dessa? Eu acho que isso compromete, desmoraliza de cara esse vermífugo, que se servir para alguma coisa, agora já é apresentado nessa situação. Ou seja, desmoraliza de sair do remédio e desmoraliza também o presidente da República, porque ele estava no cenário e isso dá a impressão de que ele é um ingênuo que sai comprando qualquer coisa que o vendedor ofereça. Pílula do câncer, cloroquina, vermífugo, elixir da juventude. Eu acho que os assessores do presidente deveriam tomar cuidado e poupá-lo dessas situações vexatórias. Josias. Olha, em matéria de tratamento da Covid-19, o governo brasileiro oscila entre o mundo da lua e a realidade. Num dia, o presidente ataca o seu rival João Dória e a vacina chinesa testada pelo Instituto Butantan, defendendo a liberdade do brasileiro de não se vacinar. No dia seguinte, hoje, o Ministério da Saúde confirma uma parceria com o governo de São Paulo para adquirir 46 milhões de doses da vacina Coronavac, para imunizar brasileiros que residem em outros estados, fora de São Paulo. Uma medida provisória vai ser editada, abrindo um crédito orçamentário de 1,9 bilhão de reais. Num instante, o presidente que ofereceu cloroquina até para as emas nos jardins do Palácio da Alvorada cobra a óbvia necessidade de comprovação científica da eficácia das vacinas. Horas depois, o mesmo Bolsonaro preside uma solenidade na qual o Marcos Pontes, que é o ministro astronauta da Ciência e Tecnologia, diz coisas definitivas sobre a eficácia de um vermífugo no combate ao vírus, sem definir cientificamente as coisas. Em abril, o Marcos Pontes já tinha trombeteado essa estonteante boa nova. Dizia ele, em abril, que estava por vir um medicamento com potencial para anular 93,4% da pujança do coronavírus. Disse que os resultados das pesquisas seriam revelados em maio. Decorridos 6 meses, o ministro ornamentou a sua exposição na solenidade comandada por Bolsonaro com um gráfico de mentirinha disponível na internet. Nem sinal do estudo científico. O ministro alega que é preciso aguardar a publicação dos resultados numa revista científica. Se descesse da Lua para a realidade,
o ministro da Ciência e Tecnologia talvez concluísse que o mais adequado é combinar o rigor científico com a lógica de uma galinha. Antes de cacarejar, é preciso botar os ovos. No caso das vacinas, o presidente Bolsonaro precisa respeitar a lei que ele mesmo sancionou em fevereiro, prevendo a realização compulsória de vacinação em caso de pandemia. Primeiro, porque não faz sentido investir dinheiro em vacinas e depois desestimular a imunização. Segundo, porque essa pregação é inútil. As pesquisas indicam que 9 em cada 10 brasileiros desejam se vacinar. Cabe ao governo assegurar que isso ocorra com segurança e com bom esclarecimento, campanha, informando como vai se dar essa vacinação. Em terceiro lugar, isso não faz sentido, porque num país em que o alistamento militar e o voto são obrigatórios, um presidente que ignora a lei que ele próprio assinou para defender a liberdade de infectar, desrespeita a lógica, desrespeita a inteligência alheia, não faz o menor nexo. Constantino. Olha, Paulo, para mim é até difícil falar disso, porque é uma pauta tão boba. Quer dizer, o ministro está lá tentando apostar num remédio que tem baixo risco, né, baixo efeito colateral, usou um gráfico ilustrativo e isso, de repente, virou todo um pano de fundo, um gancho para diferir inúmeros golpes no Bolsonaro, né? Poderia até alguns concluírem que é uma obsessão de fato. A expressão aqui chave é efeito colateral. A cloroquina é um remédio que está há 70 anos no mercado e não tem efeito colateral. As pessoas tomam de forma preventiva, profilática, quando vão para a região de malária. A vacina chinesa, todo mundo desconfia por motivos óbvios, a menos aqueles que acham que tanto faz Estados Unidos ou China, né? Porque não ligam muito para a liberdade, para essa coisa de liberdade de imprensa, que faz escrutínio e não doutrinação e assessoria de imprensa e por aí vai. Então, veja, o presidente ofereceu cloroquina para EMA de brincadeira, de zoeira, mas a esquerda talvez não saiba rir. Sobre a vacina, a principal questão é da obrigatoriedade ou não. Não é uma campanha anti-vacinação, e sim anti a obrigatoriedade, que, aliás, a turma do Dória até hoje não explicou o que significa. Eu perguntei hoje ao doutor João Gabado no Jornal da Manhã e ele tergiversou, né? Não respondeu, fugiu pela tangente. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu achei isso realmente tão insignificante, que uma pauta que, infelizmente, a gente ficou sem tempo foi a cristofobia, né? Aquilo que o presidente falou na ONU e que os jornalistas ridicularizaram, e de repente a gente vê igrejas sendo incendiadas no Chile e tudo mais. Isso é grave. Aliás, falando que a turma não sabe o que é piada, um site obscuro de extrema esquerda falou que eu pedi o impeachment do Papa como se fosse algo sério, daí você vê que eles não entendem. Mas veja, eu vou aqui dar duas chamadas do UOL, né, ligado à Folha de São Paulo, né? Manifestantes encapuzados incendeiam igreja durante protesto em Santiago. Manifestantes, protesto. Segunda manchete, crime de ódio. Mulher é presa por colocar bacon em porta de mesquita. Crime de ódio, colocar um bacon. É uma piada de mau gosto. Só queria mostrar o duplo padrão da imprensa e a obsessão com certas pautas.